Olá, assustados, meu nome é Bruno. Sejam bem-vindos a mais um Sábado Assombrado. Vou contar um relato pra vocês. Tem alguém na porteira. Sábado Assombrado. Bom, isso tudo aconteceu com a minha tia quando a gente morava em São Paulo. Ela morava em um local que, segundo alguns boatos, era uma fazenda que tinha as senzalas lá, né, para os escravos. Bom, em um certo dia, essa minha tia estava na calçada de casa com as crianças dela. Foi daí que ela avistou, lá na frente, na porteira, quando vinha uma mulher com algumas criancinhas bem pequenininhas, e ela achou que era a mulher do meu tio com as crianças dela, já que nessa época morava essa minha tia com as crianças e o marido, e o meu tio com a mulher dele e as crianças também. Só que a casa era bem longe, mas mesmo assim ela ainda achou que poderia ser essa mulher do meu tio, acompanhada das crianças. Foi daí que ela pensou, bom, eu vou lá pra mim receber, né? Que quando você vê alguma visita vindo, né? Principalmente quando você mora em sítio, assim, vem lá na porteira, você diz assim, vamos lá, né? Acolher a pessoa, receber. Pois bem, minha tia foi. Pra vocês terem uma noção, a porteira ficava mais ou menos uns... Eu, né? Não tenho certeza, posso estar enganado. De 30 a uns 40, 45 metros de distância da casa. Era bem longe mesmo a porteira. Foi daí que quando minha tia chegou nessa porteira, sumiu menino, sumiu mulher, sumiu tudo. E não tinha dado pra essa mulher junto com as crianças subir uma ladeira que tinha logo do lado da fazenda. Porque pra poder subir essa ladeira, já que ela era bem extensa e bem íngreme, demorava de mais ou menos 1,5 minuto a 2 minutos para poder subir tudo. E minha tia, olhando pra cima, pro lado da ladeira, ou então pra baixo, iria ver pra qual lado ela foi. Mas só que essa mulher, juntamente com as crianças, sumiu. Daí minha tia guardou isso que ela tinha avistado pra ela. E depois de alguns tempos, quando a gente foi na casa dela, ela nos relatou. Bom, mas mais ou menos foi bem isso mesmo que ela viu lá. Mas só que também teve algumas outras experiências que ela viu algumas coisas sobrenaturais. Uma vez ela estava com as crianças dela na sala de casa e viu quando uma sombra preta atravessou de uma parede de uma janela para outra, atravessou de frente com a janela bem ligeiro, já que lá, como eu tenho dito, era de escravos, poderia ter espíritos dos tais escravos. E lá, gente, é um lugar bem estranho que com certeza ainda deve de existir, porque, né, deve morar alguém lá ou alguma coisa. Lá tipo assim, tinha tipo várias, como eu posso dizer? Tipo vários celeirozinhos. Tinha um condomínio com várias casas bem compridas, com aquela janelona de casa bem antiga mesmo, de filme de terror. E minha tia morava em uma dessas e tinha outras várias. Tinha uma casa que era bem comum, bem grande, bem chique, com a piscina do lado. Só que depois tinha várias... tinha uma casa por lá, atrás da casa dela, só que era bem estranha, porque era bem comprida. Possuía várias janelas e lá dentro, teve até uma vez que o meu pai entrou com o marido da minha tia lá, acharam algumas coisas estranhas lá. Mas nada demais, que era uma coisa meio estranha, mas comum. E logo por trás da casa da minha tia, ao redor, olha, se acontecesse alguma coisa, Deus o livre com eles, não tinha como eles pedir ajuda a ninguém tão fácil, porque por trás tinha uma mata que era bem fechada, que se você entrasse nessa mata, você se perderia com bem muita facilidade se você não conhecesse o caminho. Foi daí então, né, minha tia, depois que viu essa mulher, ela nos contou. Também viu quando essa sombra preta passou de frente à janela bem ligeiro. Ela disse que também uma vez escutou, se eu não me engano, de acordo com o que ela me contou, ela escutou umas crianças também cochichando do lado dela enquanto ela estava lavando os pratos. E também foi outra coisa que ela viu, gente, que foi... Era muito frio, ela dizia que era muito frio lá onde eles moravam, no quarto onde eles dormiam era muito frio. Teve uma vez até que eu também fui dormir lá, na casa dessa minha tia, que eu também, por experiência própria, posso dizer que lá era bem frio. E se você acordasse de madrugada e olhasse pros lados, minha tia sempre dormia com a luz acesa. Ela também ainda dorme, porque tem gente que gosta de dormir com a luz acesa, e ela sempre dormia com a luz acesa. Mesmo com a luz acesa, você tinha aquela sensação estranha de que estava sendo observado. E a casa bem fria, bem estranha. Nem no banheiro eu não fui, quando eu fui lá.
Bom, e foi isso que a minha tia avistou, né? Todos esses relatos sobrenaturais. E é isso, gente. Eu acho que na maioria das vezes, a gente, mesmo dependendo da idade que tiver, a gente às vezes sempre vai acabar em algum momento da vida ou realmente vendo alguma coisa sobrenatural, ou às vezes da imaginação. Eu mesmo já vi algumas coisas, mas mais pra frente eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês. Um vídeo um pouco mais extenso, com coisas que só eu vi. Relatos meus. E, bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder notificação. E me siga nas redes sociais. Se você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, com um familiar, um amigo seu, envie para o meu e-mail que está aqui na descrição, que será um prazer contá-lo aqui. Comenta o que você achou do vídeo e compartilha com a galera. A gente se vê no próximo Sábado Assombrado, que os vídeos voltarão a ser postados somente no sábado. Tanto porque tá chegando o Enem, eu sei que vocês não querem saber sobre a minha vida, mas é porque tem bastante coisa da escola pra mim fazer. Tá chegando o Enem, porque já é novembro, hoje é dia 7 de novembro. Enem em janeiro, aí tem o Enem, tem as aulas online. E também tem aqui no YouTube, só que como eu tava postando vídeo de segunda, quarta e sábado, tá ficando muito corrido pra mim. Então esse é o vídeo Tem Alguém na Porteira, que vai ser o último postado no meio da semana, que vai ser postado na quarta-feira. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse período em que eu coloquei vídeo na segunda, na quarta e no sábado. Mas pra não ficar nem corrido pra mim e nem estranho pra vocês, porque o nome do quadro é Sábado Assombrado, como vocês estão vendo do lado de cá ou do lado de cá. Pra não ficar estranho, eu vou novamente voltar a colocar vídeo só no sábado, pra vocês não se perderem e não ficar ruim pra mim. Então é isso, vou deixar de enrolação e a gente se vê no próximo Sábado Assombrado. Tchau!